Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Estamos com os senhores aqui na televisão aberta, canal comunitário de São Paulo e em outras televisões também do Brasil e do mundo, diariamente trazendo para vocês as novidades desta ciência que faz a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da teologia, criando um verdadeiro estudo científico da espiritualidade, né? Ou um estudo espiritual da ciência, como a gente quiser assim denominar. Mas o importante é que é uma ciência transdisciplinar. Kep parte dos princípios da vida psíquica do ser humano, do interior do ser humano, e a partir desse estudo que ele desenvolveu e realizou como psicanalista, ele aplicou esses conhecimentos em todos os campos do saber, até mesmo na física, o que levou à criação de uma tecnologia chamada tecnologia Kep Motor, premiada internacionalmente. Porque às vezes assim nós fazemos aqui algumas brincadeiras com os nossos engenheiros, né? Dizendo que os motores do mundo, como eles são feitos, são motores neuróticos. E que o Kep motor, ele não é um motor neurótico, porque ele foi feito, idealizado com princípios da natureza mesmo, né? Princípios da verdadeira física. Dr. Kep. Essa questão que você falou é interessante, porque quando as pessoas usam esse motor, se a pessoa é muito doente, é uma pessoa assim neurótica, até psicótica, quebra o ventilador. Então fala, poxa, o ventilador não dura, não é o ventilador, é a pessoa que tem tanta patologia que ataca o ventilador e imediatamente tem que consertar outra vez para usar. Dr. Kep, o senhor conhece, né, uma porção de pessoas que não podem mexer com aparelhos eletrônicos porque tudo eles quebram. Televisão, celular, computador. Espero que não quebre a televisão enquanto estão assistindo, né? O senhor já notou, César? O César é o engenheiro número 1 na execução desse motor, né? Ele conseguiu fazer o Art Deco, um tipo de ventilador muito bom e que tem levado saúde para muita gente. Por quê, né? Porque o nosso tipo de ventilador, de motor, conforme os meus estudos lá na Inglaterra, lá na França também, os meus estudos levaram a criar, né, um dispositivo para emitir, né, a energia magnética, que é uma energia assim do alto, né? Porque há um fato interessante. Geralmente, quando cuida assim de uma pessoa chamada neurótica, ou que precisa de auxílio, muito ansiosa, assim que não consegue trabalhar, etc. Então, é fácil de distinguir. Eu vou dar, assim, os dados para vocês perceberem se a pessoa é muito neurótica ou se é mais sã. Veja esse quadro. Na neurose, que é a doença, existe a primeira fase, de 0 a 2 anos, quando o amor é o alimento. Escuta, eu vou dizer o seguinte, estudando as pessoas adultas, então o que acontece, né?
muitas pessoas não comem para viver, mas, vamos dizer, vivem para comer. Então, são pessoas que comem demais, que engordam demais, são pessoas que até colocam a vida assim orgânica em perigo. Então, quando o indivíduo é viciado, por exemplo, no alimento, né? É viciado em drogas, infelizmente, né? Quando bebe demais, quando é viciado em coisas alimentares, ela é igual a uma criança até 1 ano de idade, ou até mesmo 2 anos. A pessoa, as mães principalmente, sabem disso, que as crianças, nessa fase, elas querem alimento, né? O mundo para essas crianças é o alimento. Agora, veja, se o indivíduo é adulto, está atrás de comida, come, de drogas, de bebida, de álcool, essas coisas, ela tem uma mente até 2 anos de idade. Então, o que ela quer na vida, a gente fala, o amor dela é comida. Se ela não consegue o alimento necessário para engordar, para comer à vontade, ela entra no desespero. Então, as pessoas obesas, as pessoas que comem demais, que fumam também, isso é interessante, fumam demais, bebem, são pessoas que têm uma cabeça, né, uma mente até 2 anos de idade, estão fixadas nessa fase. Então, são pessoas infantis. Isso que a gente chama de neurose, de doença psíquica. Essa descoberta foi feita por um psicanalista húngaro. Eu não sei se os meus aqui ouvintes presentes lembram do nome dele. Ferenczi, é. Ele era húngaro, né? E ele fez esses dados que o Freud se aproveitou. Então, a gente diz o seguinte, né? A pessoa adulta é a pessoa que gosta de alimentar os outros e não de se alimentar, gosta de ajudar os outros. E a segunda fase, né, Cláudia? Qual A segunda fase, que vai dos 2 aos 4 anos, o dinheiro é o amor. Para ele, ele ama o dinheiro. O que acontece, né? É chamado a primeira fase oral, a segunda anal, porque é quando a criança deixa um pouco assim essa primeira fase de alimentação e ela então começa a meio assim, meio agressividade, né? Começa a morder os outros, atacar as outras crianças, atacar os pais. Às vezes, quando as crianças mamam, né, na mãe, ela nessa fase, elas mordem o seio da mãe. Por quê? Porque mistura, né, a questão da vida com a agressividade. Então, a gente fala que uma pessoa que ficou nessa fase de 2 a 4 anos é anal sádica. Agora, eu gostaria de falar uma coisa para vocês verem. Atualmente, a sociedade é dirigida por poderosos do tipo anal sádico. Por quê? Porque são poderosos que só têm poder pelo dinheiro. São pessoas que conseguem enriquecer. Imagina um indivíduo com bilhões e bilhões aí de dólares. Não falo tanto aqui no Brasil, mas principalmente Estados Unidos, Europa, Japão. O
o indivíduo que tem bilhões, se ele fez isso com o trabalho, jamais, jamais. Ele fez isso no roubo mesmo. Então, vamos dizer, a maior parte da direção social é feita através dessa questão de dinheiro, mas não o dinheiro honesto pelo trabalho, mas o dinheiro no golpismo. Então, infelizmente, nós estamos numa fase analfábica. Todo mundo quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. E o trabalho? Não, trabalho. Então, isso que acontece leva a pessoa a adoecer. Se a pessoa coloca toda a ênfase no dinheiro. Então, vamos dizer que nós estamos sendo dirigidos por doentes mentais da analfásica em geral. Claro, né? Que não são todos poderosos assim, claro, né? Que não é porque é poderoso é assim, mas é uma estrutura em geral que leva os indivíduos sádicos assim no topo da sociedade e obrigam os outros a seguir os ditames, né, assim errados que eles têm. E depois a terceira fase, né, Cláudia? Então, a terceira fase existe uma fixação dos 4 aos 6 anos, que é a vida genital, né? É a fase genital, onde o amor é sexo. Então, dos 5 aos 6 anos, então a criança, mais ou menos, ela já começa a ter laivos assim, sexuais, de 4 a 6 anos, algum interesse, mas não como dizem aí, exageradamente. E também não é essa questão, né, que leva a pessoa para a doença, se a pessoa teve um atrito aí qualquer. Isso é muito comum, né, as mulheres dizerem que foram atacadas, né, Cláudia, por Abusadas homens. sexualmente, Fala. Então, eu acho que essa é uma ideia assim muito enganosa que foi desenvolvida de que conflitos, traumas neuróticos mais adiante na maturidade sejam necessariamente relacionados a qualquer problema da sexualidade na infância. Existe muita fantasia, existe muito desentendimento a esse respeito, e eu acho que isso precisa ser reestudado, e nós reestudamos isso, né, Dr. Kepp? Então, já voltamos. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kepp Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. E eu vou colocar aí um quadro sobre o exame de sangue para explicar para os senhores o seguinte: antes de colocar o quadro, eu gostaria de explicar o seguinte: nas faculdades médicas, né, no estudo de medicina, então eles colocam a questão assim, tudo na matéria, no organismo. Então, se o sangue está ruim, então eles seguem, por exemplo, a ideia do Pasteur, que era um francês,
que criou a vacina, como se o sangue recebesse, como é que fala, esses bichinhos, né, que fala, qual é o nome que vocês... Organismos. Hã? Micróbios, né? Micróbios é o melhor nome, né? Então, que o micróbio veio de fora e penetrou, não. É muito importante o médico perceber agora, principalmente os que têm mais experiência, é que o sangue mostra a vida emocional. Então, quando aparece como se fossem micróbios ali girando, é mais uma deformação do sangue, que é deformado pela conduta emocional interna, compreende? Então, o indivíduo pode, por exemplo, eu vou mostrar aí nesse quadro, olha lá, falta a energia escalar nessa pessoa e ela é uma pessoa individualista. Ela só acredita naquilo que ela pensa. Então, as células, os glóbulos, né, ficam todos aglutinados e então não tem uma ordem assim na estrutura do sangue. Então, isso que acontece, vai no cérebro e leva a pessoa a cometer, assim, vamos dizer, erros, né? O César pode falar um pouco, né, nessa união que nós fizemos da física com a patologia, né? Então, eu acho interessante que naquele quadro que o senhor estava mostrando, né, Dr. Kepp, aqueles pontinhos brilhantes representam as chamadas microzimas, né, que são vórtices, são como vórtices de energia escalar que entram no organismo e alimentam toda a estrutura orgânica e psíquica. É através daí que se estabelece a saúde do organismo. Então, a gente pode notar naquele quadro mesmo que não tem o suficiente, então ocorre um desequilíbrio e as hemácias, né, os glóbulos vermelhos, ficam todos aglutinados por falta de equilíbrio energético, que é o que está acontecendo aí. Porque corpo e alma, como o senhor explica, é a mesma substância. Então, se o corpo não está recebendo essa energia de fora, ele não tem saúde. Né? E se a energia interna é ruim, por causa da inveja, da arrogância, né, da raiva, principalmente do analfabetismo, né? A pessoa quer dinheiro sem ter o trabalho que produziu que deveria produzir esse dinheiro. Então a gente pode dizer o seguinte: eu escrevi um livro nos Estados Unidos, A Patologia do Poder. Olha, esse livro lá causou bastante contrariedade. Por quê, né? Porque eu mostro que é muito perigoso uma pessoa que é doente pegar o poder. Então, de certa forma, era o Reagan, né? Nesse caso, que deu assim chance para a pessoa enriquecer sem trabalho, né? Jogando na bolsa. Então, esse livro, A Patologia do Poder, eu mostro que esses poderosos eu digo assim, poderosos principalmente no dinheiro que domina o mundo atualmente, esses indivíduos são muito perigosos porque eles impõem, né, os erros dele na sociedade e dominam por causa do dinheiro, né? A doutora Julieta, ela é médica formada em Cuba, que teve lá muita experiência, depois também trabalhou na Espanha. Como é que foi lá em Cuba e na Espanha, doutora? Nossas faculdades, né, tanto nos dois países, eles têm uma abordagem muito materialista. Então, como o senhor falou, eles acreditam que o problema está no corpo. E nós vemos que a origem é psíquica.
Então, no sangue, quando está assim, os glóbulos vermelhos todos juntos, mostra que a pessoa não está captando energia, que ela está na contração. E vice-versa, quando ela está mais consciente, mais equilibrada, os glóbulos vermelhos ficam soltos e podem trabalhar bem. Quando estão juntos, aí pode ter infarto, pode ter acidente vascular cerebral. Então, é muito importante que a pessoa se conheça e que tenha consciência de como ela é para não ter tantas doenças. Sabe, doutora, o que eu acho maravilhoso no Sigmund Freud? Incrível. Eu acho que ele até veio aí ontem, deu uma aparição aí para mim. Eu não sou espírita, mas a gente sabe. Sabe o que é maravilhoso nele? É quando ele mostrou que a doença vem lá de trás, quando a pessoa fez uma coisa que não aceita, que se envergonha, uma coisa assim muito, às vezes, ele punha mais no sexo, né? Uma coisa vergonhosa, então a pessoa esconde. Então isso causa doença. Essa atitude do Freud é a grande maravilha do século passado, principalmente, né? Que ele percebeu, ele era médico, neurologista lá em Viena, que ele percebeu que a origem até das doenças orgânicas, não só de uma histeria, que é doencinha aí grave, uma briguinha aí que muitos fazem, mas doenças graves, câncer até, tudo mais, vem disso, de uma atitude assim interna muito negativa e que impede que o organismo funcione. Olha, essa descoberta do Freud é uma das maiores maravilhas de todos os tempos, viu? É uma mudança geral no conceito de medicina. Vocês querem falar alguma coisa agora a esse respeito, doutora? Você não quer falar, Cláudia? Você conhece alguma coisa a esse respeito? Então, nós estávamos justamente tratando desse assunto na nossa aula da faculdade de hoje, né? E falando que isso foi um divisor de águas na civilização, antes e depois dessa descoberta, né? De que Freud desenvolveu essa noção e que toda a doença, sem exceção, tem esse componente emocional escondido, esquecido, vamos dizer, reprimido, e que, trazido isso à consciência, é uma coisa que não é milagre, né? Mas é como se fosse. É uma coisa energética impressionante, as curas que se conseguem através desse método. Eu acho muito interessante também, agora com o trabalho do senhor, ligar essa questão da psicopatologia com a energia, né? Porque se a gente tem um problema que não quer ver, então eu não só acumulo... Como é que se dá o processo da doença física? É que eu bloqueio a energia, que é a energia da consciência. Então o senhor estabeleceu essa ponte entre a psicopatologia e a energia, a física mesmo do processo. Então toda vez que eu me nego de ver um problema, porque eu rejeito demais, aquilo é doloroso demais para mim, eu estou bloqueando a energia que me dá saúde. E isso é o que causa a doença. Aí nós fizemos a união, né, do estudo assim, científico da doença, até com o elemento espiritual. Porque qual é a relação, né? É que existe na parte, vamos dizer, dos vícios, os chamados vícios capitais, preguiça, avareza, orgulho, inveja, etc., etc., né? Que se a pessoa tem isso muito forte, então impede que a energia assim, escalar entre na pessoa e faça a vida que a pessoa merece. Então, o que acontece? A pessoa fica doente,
ou até perece cedo, né? O indivíduo perece por causa disso, de tanta atitude assim negativa, porque vamos dizer, a minha orientação, eu tomei de Tássio, é um pensador da Síria, que ele certamente se inspirou lá nos gregos antigos, que o mal é a ausência do bem. Não existe um mal em si. O que existe é uma atitude que impede o bem. Então, se a pessoa fala que é vítima disso, vítima daquilo, não é bem. Pode ser vítima do demônio, isso sim, né? Mas aí entra nessa questão, vamos dizer, assim, de escolha, né? A pessoa acha que Lúcifer é um coitado, né? Os demônios são coitados. Então, o que acontece, né? É que o ser humano acha que vai ser rico, vai estar bem através também dos demônios. Então, como fala, né? Um pé em cada canoa, né? Uma em Deus, outra no diabo. Essa até filosofia antiga, lá da Pérsia, que hoje em dia praticamente o pessoal já não dá muita atenção. Bom, estamos no fim, então, Cláudia, até pessoal, até a próxima. Até o próximo programa. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.